Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, boa tarde, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live do dia 22/12 de 2020, estamos na semana do Natal. Sejam todos bem-vindos, é com grande alegria, especialmente nesta semana, que nós estamos aqui para fazer mais uma live. É o penúltimo tratamento do Dr. Klaus deste ano de 2020. Ainda teremos semana que vem, na semana do Ano Novo. E a gente fica muito feliz de poder estar participando desta atividade, de estarmos podendo, em parceria com os benfeitores, colaborar de alguma forma. Nós que lidamos com pessoas, eu que estou aqui no caminho de Damasco há 30 e poucos anos, e também como psicanalista, como psicoterapeuta, a gente sabe como é difícil lidar com as dores, lidar com as dificuldades no campo emocional, no campo familiar, no campo material. Então, termos um momento como este, de relaxamento, de tratamento, um momento onde nós nos sentimos, sem sairmos da nossa casa, agraciados pela visita dos benfeitores, é sem dúvida nenhuma um motivo de ficarmos muito felizes. Então nós vamos iniciar a nossa live. Penso eu que vocês já colocaram aí a água para fluidificar, a minha está aqui. Eu gostaria, antes de fazermos a prece, de lermos uma mensagem intitulada O Natal. Esta mensagem está no capítulo 52 do livro Jesus no Teu Dia a Dia, do Espírito José de Moraes. Diz a mensagem: a ansiedade toma conta de todos, a expectativa é cada vez maior. As pessoas começam a chegar. Os quitutes são preparados com cuidado. A bebida já está na geladeira. Todos trajados com as melhores roupas. As pessoas estão alegres. Alguém abre o champanhe. É Natal. As pessoas se abraçam. Deliciam-se com a variedade de pratos sobre a mesa. Piadas são contadas. O riso toma conta de todos. É Natal. Alguém bebe demais e passa mal. Uma discussão entre dois amigos acontece. As pessoas reclamam que a bebida acabou. É Natal. E em meio a esta festa de exageros, de mesa farta, de bebida à vontade, fica a pergunta no ar: o aniversariante veio? Mensagem do livro Jesus no Seu Dia a Dia, do nosso querido José de Moraes. Uma excelente reflexão, já que estamos próximos do Natal. Vamos orar. Que nesse momento possamos, de preferência, sem obrigatoriedade, é claro, fechar os nossos olhos e buscarmos a vinculação com as esferas superiores, com a equipe de Dr. Klaus. Mas também, para que isto aconteça de fato, façamos interiormente um exercício que tenha como objetivo a serenidade. Nos esforcemos para que nesse momento de tratamento, de oração, de aprendizado, consigamos nos desvincularmos das preocupações diárias, dos problemas,
das dificuldades de qualquer ordem. Procuremos nos manter tranquilos. Se você tiver uma dificuldade para tranquilizar, use a sua imaginação. Você pode se imaginar à beira de um lago de águas cristalinas. Você sentado na grama, à beira do lago, contemplando as águas calmas e tentando transferir para dentro de você a calmaria das águas do lago. Ou você pode se imaginar deitado sobre uma pedra, debaixo de uma cachoeira, e ao mesmo tempo que as águas caem sobre o seu corpo e de certa forma vão levando embora tristezas, cansaço, você vai ouvindo o canto dos pássaros, você também vai sentindo na sua face o brilho do sol, você vai ouvindo o vento balançando as árvores. Se você gosta, você também pode se imaginar caminhando na areia de uma praia deserta, e à medida que você vai caminhando descalço pelas areias, as águas do mar vão batendo nas suas pernas conforme vêm as ondas, e você vai se sentindo visitado pelas energias da natureza. Qualquer uma destas imagens serve para ajudar você a respirar e prestar atenção na sua respiração. Sentir profundamente o inspirar e o expirar, criando intimamente uma condição adequada para que os espíritos depositem sobre você as medicações recolhidas e transformadas, medicações estas oriundas do ectoplasma liberado pelos médiuns que estão colaborando, da energia da natureza e da energia dos próprios benfeitores espirituais. Nos esforcemos para nos desligarmos de toda e qualquer preocupação e entremos no clímax do tratamento. Um tratamento que objetiva a cura do corpo físico, do nosso psiquismo muitas vezes adoecido e da nossa alma, o espírito imortal que acabou adoecendo ao longo dos séculos, distanciado das leis de Deus. Queridos irmãos, busquemos o entendimento da vida, para que, compreendendo a vida de uma forma mais inteligente, possamos também viver de uma forma mais inteligente. Multiplicam-se as evidências da existência de Deus. Embora Nietzsche tenha proclamado a morte de Deus, e no período negro a França tenha dito
através da boca de Pedro Chometre, que ela não precisava de Deus. A grande verdade é que nesses dias tumultuosos do momento, em meio às catástrofes naturais e aquelas criadas pelo próprio homem, evidenciamos a presença de Deus nos chamados milagres de todos os dias. Visualizamos a presença de Deus no instinto dos animais, no equilíbrio da natureza, que sem o dedo do homem se mantém em harmonia. Visualizamos a presença de Deus no próprio equilíbrio do universo, no funcionamento perfeito das galáxias, no movimento de rotação e translação da Terra. Observamos a presença de Deus na própria vida, porque a vida sem Deus é inexplicável. Como já disse certa vez Albert Einstein, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Como disseram os espíritos a Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como também disseram na questão número 4, quando o codificador indagava como poderíamos ter a certeza da existência de Deus. E a resposta é irrefutável, num axioma que aplicais à vossa ciência, às vossas ciências. Observai, todo efeito tem uma causa, e o que não tiver como causa o homem, a vossa razão vos responderá. A própria inteligência do ser humano não pode conceber a existência da vida, do planeta, sem que haja um Deus, uma inteligência suprema, um ser superior, como queiram, que esteja no comando de tudo. Jesus, por algumas vezes, referiu-se a essa inteligência suprema, a este Deus como Pai. Por exemplo, na prece de Pai Nosso que estais nos céus. Não importa a maneira que vamos nos dirigir a Ele, mas a grande verdade é que este ser maior sustenta a vida, sustenta o mundo, sustenta a própria galáxia, quiçá o universo. Nestes dias de dificuldade, é muito importante a certeza da existência de Deus e, sobretudo, a confiança irrestrita, inabalável, na ação desse Deus em favor da própria vida. Jesus foi, é e o será para todo sempre o grande, o maior representante de Deus que o homem logrou ter contato. Poderíamos dizer, na aproximação da comemoração do seu aniversário, data escolhida pelos homens, que quando Jesus nasceu como representante maior na terra das leis divinas, também nascia o amor. Jesus
sem dúvida alguma, é o maior representante do amor sobre a face da terra. Desta forma, é preciso refletirmos sobre a mensagem lida de José de Moraes, o Natal. Na última frase da mensagem lida pelo médium, e o aniversariante veio. Quantas e quantas vezes, nestes dias de festejo, de bebida à vontade, não de tanta aglomeração, é fato, mas nesses dias de embriaguez, de uma comelança sem limites, o aniversariante está presente. Ou seja, se Jesus é o representante maior do amor, a pergunta é: se estamos comemorando o Natal, deveríamos estar comemorando o amor. Estamos comemorando o amor? É preciso pensar, é preciso refletir que este Natal, que com certeza será diferente dos outros, devido à situação que vivemos atualmente no planeta, aproveitemos para refletir sobre o amor. A necessidade de comemorarmos o amor, mas sobretudo vivenciá-lo nos dias de nossas vidas. Esta é a mensagem sobre o Natal, que eu aqui sou porta-voz para trazer a vocês uma reflexão sobre o Natal, do amigo Aulus. Muita paz. Muito bem, meus irmãos, após a prece, a leitura da mensagem e a mensagem do nosso irmão Aulus, que trabalha na nossa equipe, vamos aqui fazer um estudo antes da leitura do Evangelho. Nós gostamos muito de propor nestes momentos que antecedem a finalização com o Evangelho, eu iria dizer nesses momentos que antecedem o tratamento, mas na verdade eu ia colocar de uma forma equivocada, os tratamentos já estão acontecendo, mas neste momento, enquanto os tratamentos estão acontecendo, é sempre gostoso, é sempre bom a gente estudar, a gente conhecer, e eu trouxe aqui uma reflexão, um estudo, com o título Mitos e Verdades, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais a ação dos Espíritos na nossa vida, para que nós possamos conhecer muito mais alguns assuntos pertinentes à doutrina espírita, pertinentes à nossa própria vida, que às vezes demonstramos total ignorância. Primeira frase: no tratamento espiritual, devemos ter fé e o resto deixamos por conta dos espíritos. Esta frase é mito, não é desse jeito, não é desta forma. É óbvio que se nós estivermos conscientes do tratamento, estivermos munidos de fé, isto vai colaborar com o processo de ajuda. Mesmo que esta postura não seja obrigatória. Sabe por quê? Porque existem alguns tratamentos, alguns procedimentos que acontecem na nossa vida, que nos fazem melhorar, que acontecem de forma inconsciente para nós. Não percebemos que acontece. Não precisa ir longe. Você vai a um centro e na ocasião você pede para alguém, para um espírito, para o benfeitor, uma ajuda para um ente querido que está na casa dele passando muito mal. A equipe, através do seu pedido, vai ajudar esta pessoa. Não há dúvida que esta ajuda vai acontecer.
E muito provavelmente esta pessoa adoecida, a menos que você comente com ela, não terá consciência do tratamento que foi feito. Além do que, não basta termos fé e deixarmos o resto por conta dos espíritos. Precisamos avaliar nas nossas enfermidades quais são os elementos que estão em nós, que estão dificultando a nossa melhora. Quanto mais eu tenho conhecimento de mim mesmo, quanto mais eu tenho consciência de mim mesmo, mais eu posso colaborar com o tratamento que é feito. Então, dá-se a impressão, quando dizemos isso, eu tenho fé, eu faço a minha prece e o resto os espíritos fazem. Dá a impressão que nós não temos que fazer absolutamente nada. E não é assim. Normalmente, nestes tratamentos, espera-se que a pessoa que está sendo submetida ao tratamento faça a sua parte, faça o seu esforço para que o tratamento possa ter a eficácia desejada. Segunda frase: durante o sono podemos sofrer o assédio dos espíritos inferiores. Sim, isto é verdade, isto não é mito. Ao deixarmos o corpo, a depender da nossa condição emocional, da nossa condição evolutiva, a depender dos nossos hábitos, a depender de como nós vivemos a vida, podemos sim, e isto acontece com frequência, sofrermos um assédio, uma influência espiritual de ordem negativa. E nessas ocasiões, podemos acordar no outro dia com a sensação que não dormimos, acordarmos com uma dor de cabeça, acordarmos com uma dor no corpo, acordarmos com um mal-estar. Podemos, inclusive, durante o sono do corpo físico, nos desdobramentos, ou nas projeções astrais, como queiram, inclusive adoecer o perispírito, se não tivermos a vigilância, a oração diária, para não sermos atraídos para estas situações. Terceira frase: uma pessoa que está em coma no hospital, no seu espírito pode transitar de forma mais ou menos livre no mundo espiritual. Vou repetir a frase: numa pessoa que está em coma no hospital, seu espírito pode transitar de forma mais ou menos livre no mundo espiritual. É uma verdade, porque na frase há a palavra pode. O espírito pode, ele pode ou não pode. Então nós temos aqui nesta frase uma relatividade muito grande. Porque há pessoas que, sem dúvida, estando hospitalizadas ou naquela vida vegetativa, em cima de uma cama, o seu espírito pode estar desligado a tal ponto da matéria que ele já vai visualizando o mundo espiritual, vai tomando contato com outros espíritos, vai entendendo o seu quadro, assim por diante. Todavia, precisamos considerar aí a condição evolutiva de cada um, o entendimento de cada um e também o desapego que esse espírito tem da matéria. Porque nós já vimos situações diferentes, em que pessoas estão em coma no hospital e o espírito ali jungido ao corpo mantém-se também num estado de não consciência de si mesmo. Ou em outras situações, o espírito até se distancia do corpo adoecido, mas está em revolta, está totalmente ignorante a respeito do que está acontecendo ao seu derredor. Então a afirmação, ela é verdadeira, desde que o espírito tenha condições para para se liberar da matéria, embora ainda esteja encarnado. Frase número 4.
Assim que desencarna, o espírito se lembra imediatamente das encarnações passadas. Isto é mito. Normalmente isto é mito, porque quando o espírito desencarna, ele está tão retido, tão envolvido, e por que não dizer, às vezes tão perturbado, com a condição que acabou de deixar, as suas culpas, a sua saudade, os erros cometidos, os arrependimentos, a dificuldade de adaptação no mundo espiritual, etc, etc, que normalmente, depois de um tempo mais longo, em que o espírito se encontra no mundo espiritual, é que ele vai ter acesso às suas vidas passadas. Pode acontecer? Pode, mas não é algo comum. Então nós consideramos a frase, de certa forma, um mito. Mais uma. Qualquer um, durante o sono do corpo físico, pode trabalhar com as equipes espirituais. Seria muito bom que fosse assim. As equipes espirituais necessitam muito de encarnados que possam colaborar com as atividades no mundo espiritual. Mas muitas vezes falta maturidade, falta disposição íntima, falta desprendimento das próprias questões pessoais. A gente observa que muitas pessoas, embora guardem a consciência que estão na dimensão espiritual e que o corpo está repousando no plano físico, movidas pelo próprio egoísmo, concentram-se nas preocupações apenas com os assuntos que lhe dizem respeito. O máximo que conseguem é tratar dos assuntos ligados à família. E aí nós temos uma demonstração de egoísmo, de partidarismo. Claro que a família consanguínea vai ocupar a nossa mente, teremos preocupações, mas é preciso também considerarmos a nossa família espiritual e com isso termos a disponibilidade de também ajudar a quem precisa. Então esta frase é mito, porque está dizendo assim, qualquer um, e não é qualquer um, muitos podem, mas nem todos. Mais uma frase, ninguém escapa do destino, o que tem para acontecer vai acontecer. Também é mito, porque se fosse assim, seríamos uma máquina, não adiantaria nada termos o livre-arbítrio, não adiantaria nada fazermos o bem, estaríamos condenados, amarrados numa programação reencarnatória, na qual nós não poderíamos mexer. Esta programação reencarnatória não teria flexibilidade, estaríamos condenados a estarmos submetidos a todos os fatos que o karma definiu. E isto é um mito, porque embora existam os karmas, embora existam as programações reencarnatórias, podemos sim, através dos nossos esforços, nos desvincularmos de alguns karmas e evitarmos algumas situações da nossa vida. Penúltima frase. Tá certo, penúltima frase. Os espíritos nos revelam aquilo que desejamos saber sobre o futuro. Temos aqui um outro mito. Isto não é verdade. Os espíritos sérios, os espíritos que trabalham para Jesus, não ocupam o seu tempo com esse tipo de coisa, com adivinhações, não perdem o tempo tentando mostrar às pessoas o que vai acontecer no futuro, embora alguns espíritos tenham esse conhecimento, o conhecimento de algumas coisas, porque quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos sabem tudo? Resposta, tudo não, tudo só Deus. Então é claro que por mais que o espírito saiba,
ele não pode saber tudo, porque se ele soubesse tudo, ele seria Deus. Então há espíritos que têm um conhecimento sobre o futuro, mas eles não vão se prestar a este papel de vir nas sessões mediúnicas para fazer revelações bombásticas, ou tampouco para ficar revelando a torto e a direito como é que foi a encarnação passada. Não. Há casos em que os espíritos nos dão algumas informações, mas em casos em que estas informações serão úteis para o tratamento da pessoa em questão. Isto sim pode acontecer, mas via de regra, os espíritos sérios não se ocupam com isto. E a última frase: a mediunidade pode levar à obsessão e até à loucura. E nós temos aqui um outro mito. A mediunidade é ferramenta, a mediunidade é oportunidade de soerguimento espiritual. A mediunidade é algo que nos é dado pela misericórdia divina para ajudar em primeiro lugar a nós mesmos. O que nos conduz à obsessão não é a mediunidade, são os nossos desequilíbrios, são as nossas invigilâncias. O que nos conduz à loucura também são o resultado de uma vida mal vivida, o distanciamento do amor, o distanciamento dos ensinamentos de Jesus. A mediunidade nada tem a ver com loucura, com patologia ou com obsessão. Vão dizer alguns, mas eu me lembro daquela pessoa que depois começou a ser médium, olha, ficou maluco. Então, por certo, já era um indivíduo adoecido, mentalmente comprometido, e que na ânsia de trabalhar a mediunidade não conseguiu superar as próprias loucuras internas, mas não que a mediunidade tenha causado isso. Claro que nós não podemos esquecer da disciplina, do conhecimento, do estudo. Evidentemente, se pegarmos uma pessoa, uma neófita, em relação ao conhecimento de espiritismo, que é médium, mas que ainda não desenvolveu as suas capacidades mediúnicas, e colocarmos este indivíduo numa sessão mediúnica, com o fenômeno acontecendo, inclusive com ela, sem o preparo devido, sim, aí nós teremos um problema. Mas neste caso, o problema acontecerá não por causa da mediunidade em si, mas das pessoas irresponsáveis que colocaram o indivíduo para trabalhar antes da hora que deveria ser. Está bem? Muito bem. Vamos para a leitura do nosso Evangelho. A minha voz está um pouco diferente hoje, é o cansaço natural. Ultimamente tenho usado demais a voz, muitas lives, muitos atendimentos, mas nada que comprometa as nossas explicações. Vamos ler hoje o capítulo 20, os trabalhadores do Senhor. Bem adequada essa leitura, não é? Bem propícia, os trabalhadores do Senhor, nessa semana aí que estamos comemorando o Natal. Item número 5. Atingistes o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disseram a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Mas infeliz daqueles que, por causa das dissensões, retardarem a hora da colheita.
Pois virá a tempestade e eles serão levados pelo turbilhão e gritarão graças, graças, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos e vós que recusastes a satisfação por causa da satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, da maneira que queríeis, não pensai nada a mais. As recompensas celestes cabem àqueles que não pediram as recompensas da terra. O texto lido no sermão não exige nenhuma explicação. Estamos todos sendo convidados para nos tornarmos trabalhadores na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a escolha de aceitar ou não o convite sempre será nossa. Não há por parte de Jesus nenhuma ação de exigência, de cobrança, não. O que há por parte de Jesus é o convite. Nós poderemos, numa comparação simbólica, nos compararmos aos apóstolos do Cristo, aos 12 do primeiro momento e aqueles que vieram depois. Mesmo não conhecendo pessoalmente Jesus, como Estevão, Paulo e tantos outros, eles aceitaram o convite. Narram os evangelhos que Jesus convidou 12 homens para acompanhá-lo na semeadura da Boa Nova, e todos aceitaram. É bem verdade que alguns tropeçaram, outros traíram, outros negaram, assim por diante. Mas ficou registrado no Evangelho que os convidados aceitaram o convite e foram trabalhar na seara de Jesus. E nós que hoje presenciamos uma verdadeira guerra no nosso planeta, basta aguçarmos a percepção e iremos pressentir, sentir ou até mesmo visualizar o embate sangrento que ocorre nos bastidores da vida física entre os representantes do bem, do amor, do Cristo, com aqueles que representam outros interesses que não seja o Evangelho de Jesus. Não nos enganemos, não nos iludemos. O Evangelho do Cristo não será implantado definitivamente na terra se não houver muita luta, se não houver coragem, determinação por parte daqueles que se colocam como trabalhadores do Senhor, representantes da luz, embora ainda não tendo-a. Porque aqueles que optaram pela escuridão
estão agindo em vários pontos diferentes da Terra, em vários setores da vida humana, desde os templos religiosos até os grandes líderes das grandes nações, com o intuito de que o Evangelho não se estabeleça. Vivemos um momento em que os representantes do mal se aproveitam do medo, do desespero, da ignorância por conta do vírus para manipularem o máximo de pessoas que puderem. Mas aqueles que representam a luz também podem se aproveitar deste momento para semear mais luz, para ajudar no despertamento das consciências. Tudo é uma questão de escolha. De que lado estaremos? Portanto, meus amigos, ainda haverá muito choro, muito ranger de dentes, me servindo de uma expressão de Jesus, para que o amor reine definitivamente nesta planeta. O movimento foi feito. Os primeiros movimentos na direção de um mundo de regeneração já aconteceu, mas a batalha ainda está intensa. E nós não podemos nos permitir ficarmos em cima do muro. É hora de descermos, e descermos para o lado certo e colaborarmos com Jesus na transformação do planeta. Enquanto os atendimentos continuam, eu desejo a todos que se mantenham vigilantes, em oração, até para manterem em si mesmos toda esta energia que os amigos espirituais conduziram para os vossos corpos, sejam eles físicos ou espirituais. O tratamento vai se aproximando da sua finalização, mas eu espero que continuemos vinculados pelo pensamento. Eu espero que vocês sempre possam lembrar de Jesus, lembrar do amor, do perdão, da fé, nos momentos mais difíceis de vossas vidas, para estarmos vinculados o tempo todo, sem permitirmos que pensamentos de desânimo atravessem a nossa mente, comprometendo a nossa harmonia e o nosso equilíbrio. Fiquem em paz. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.